Eu sou o Dr. Cláudio Cunha, pediatra, terapeuta, psicomotricista. Vamos falar hoje sobre o desenvolvimento da criança de 0 a 3 anos nesse contexto de acompanhamento pediátrico, nesse momento da vinda de uma nova criança na nossa família. Antes mesmo da criança nascer, a gente precisa reconhecer riscos. E esses riscos que vão nortear o acompanhamento pediátrico e também o segmento na maternidade. A gente possa identificar algum sinal de alerta no pré-natal, sopro no coração, alterações anatômicas pelo ultrassom, desenvolvimentos do crescimento ou do perímetro cefálico, mesmo dentro do útero. Então a gente já direciona para uma maternidade e a gente também direciona riscos e um olhar mais atento na medida que a gente identifica alguma dessas morbidades. Bom, então é importante entender os antecedentes nesse contexto genético, familiar, sistêmico, né? Então esse carreamento biológico que vai dar o potencial da nossa criança. A criança nasce, aquele período da maternidade é um período muito importante, às vezes nasce, a maioria das vezes, com muita tranquilidade, com pequenas intercorrências. Agora, crianças que sofreram internações prolongadas, crianças que ficaram em oxigênio-terapia ou porventura foram para um UTI, ou que nasceram baixo peso, crianças com alterações do ganho do peso e da estatura intraútero, a própria prematuridade, tudo isso leva a um risco aumentado de doenças futuras e necessariamente precisa fazer um segmento com um pediatra com um olhar naturalmente para essas morbidades que porventura podem ter ocorrido durante a internação. Então riscos como, por exemplo, hipoglicemia, ter ficado 8 horas sem mamar, isso é um sinal de risco futuro para alterações do neurodesenvolvimento. Crianças que nasceram com aquela icterícia, isso é muito comum. A gente vai para casa, a gente precisa às vezes fazer só uma orientação de banho de sol. Muita gente dá aquele banho de chá de picão, não tem problema. O importante de tudo é fazer o segmento desse amarelão, se porventura ficar mais ictérico, mais do que 3 a 5 dias, ou se não estiver melhorando ou acontecer isso de forma prolongada. Procurar sempre um pediatra. Os cuidados em casa com o coto umbilical, higiene, cuidados de pele, então condições cutâneas, condições alérgicas tópicas por uso excessivo de lencinhos umedecidos, perfumes, talco, maciantes, tudo isso precisa ser cuidado. A recomendação é usar pouco perfume, pouco produto de higiene, a não ser um sabonete de glicerina, lavar as roupas com sabão de coco e um amaciante de costume neutro. Nesse momento, a criança em casa, vamos começar a nossa relação com o nosso bebezinho, que é a amamentação. Quando está dentro do útero, o bebezinho tem uma simbiose com a mãe, que a gente diz uma simbiose fisiológica. Ela é um metabolismo, tudo que a mãe come passa pelo coto umbilical. Agora, na hora da amamentação, existe aquele corte do cordão umbilical, essa fisiologia ela se acaba, essa simbiose fisiológica termina e começa uma simbiose que é afetiva. E essa simbiose afetiva ela se reforça com o ato de mamar. Por isso é tão importante manter a mamada não apenas por uma condição nutricional, mas também por uma condição de relação afetiva com o bebê. E essa amamentação, num primeiro momento, ela é com muita frequência, o colostro começa a descer, aquele leite mais fino, muito rico em proteínas e rico também em aminoácidos e rico em anticorpos que vão proteger o bebê. Depois o leite materno começa a vir um pouco mais gorduroso e um pouco mais nutricional, onde vai dar um potencial, um booster de ganho de peso e estatura. Essa mamada, essa frequência de mamada, normalmente ela é de hora em hora e depois ela vai espaçando a cada 2 e depois a cada 3 horas. A gente tem que lembrar que a mamada é fundamentalmente curta. Bebês que ficam o tempo inteiro mamando por um período muito prolongado podem estar fazendo apenas sucção e não está fazendo, de fato, uma nutrição. Usa o peito como chupeta. Isso é importante para condicionamentos de comportamento, mas nutricionalmente a mamada precisa ser rápida e curta. Rapidamente, em 10 minutos, a criança já deve estar totalmente saciada. E aí a criança vai melhorando esse período, estendendo esse período de mamada a cada 3 horas ou 4 horas. Nunca mais de 8 horas, porque acima de 8 horas isso pode trazer algum risco de hipoglicemia, de baixa caloria, de baixo índice glicêmico, de baixa glicemia no sangue. Isso pode levar a alterações cerebrais.
Crianças, então, que tiveram condições de epilepsia, infecções, internações em UTI, uso de oxigênio-terapia, todas essas crianças precisam ser acompanhadas em ambulatório pediátrico com regularidade, porque são crianças de maior risco. Todas as outras crianças devem fazer esse segmento de peso, estatura, em torno de mês a mês, fazendo nos primeiros 6 meses. Esse acompanhamento deve ser feito mensalmente. No segundo semestre, esse acompanhamento pode ser feito a cada 2 meses. Já no segundo ano de vida, a gente estende essas consultas de 3 em 3 meses. E a partir do segundo ano de vida, a gente faz 1 a 2 consultas. E a gente sempre sugere fazer isso perto do aniversário. Então, o acompanhamento da puericultura, peso, estatura, perímetro cefálico e identificação de condições que possam ter risco, a gente precisa checar alguns resultados que são fundamentais. O primeiro deles é o teste do pezinho, que é feito lá na maternidade. Além do teste do pezinho, a gente tem que se certificar do teste do olhinho, o teste da linguinha e o teste do coração, para a gente ver se tem sopro cardíaco. Na identificação de sopro, precisa encaminhar para o cardiologista. Na identificação da linguinha com uma frênulo da língua aumentado, a gente encaminha para o cirurgião pediátrico para avaliar a necessidade de se fazer aquele piquezinho na língua, para poder acomodar, às vezes, melhor a condição da mamada. Muitas vezes a criança tem alterações de mamada, quando a gente vai ver é por causa dessa prega da linguinha. O teste do olhinho, naturalmente, para a gente saber se tem alguma condição visual. E mais do que isso, a gente precisa perceber a sensorialidade do nosso bebê nas explorações visuais, nas explorações auditivas, explorações táteis, durante a nossa relação com o bebê. Qualquer alteração ou dificuldade no temperamento da criança ou no apego, a gente precisa encaminhar especificamente para o especialista. Então, além dessas condições, a vacinação talvez seja o principal fator de prevenção futura. Então, realmente a gente precisa dar todas as do nosso calendário vacinal. Não é necessário ir numa clínica de vacinação particular. Todas as vacinas nós conseguimos dentro do nosso programa de vacinação no posto de saúde. Nas clínicas de vacinação temos vantagens, com menos picadas, com vacinas menos reatogênicas, mas não tão obrigatórias. Em alguns casos, existem algumas vacinas que são fundamentalmente importantes da gente investir na rede privada. Mas, de maneira geral, todas as vacinas nós encontramos no posto de saúde. A gente viu que os antecedentes são importantes para nortear os eventos ocorridos dentro da UTI ou os eventos ocorridos durante o parto e nesse momento do nascimento também são importantes para nortear o segmento pediátrico. O acompanhamento de peso e estatura mensal no primeiro 6 meses, depois de 2 em 2 meses e depois a cada 3 meses no segundo ano de vida para acompanhamento de peso, estatura e perímetro cefálico e essas condições de risco e de morbidade. Cuidados de pele, cuidados de higiene, cuidados com o coto umbilical. Nossa amamentação vem introdução alimentar. É um grande papel que eu sempre recomendo. Existem inúmeros profissionais, nutricionistas, médicos, pediatras com foco mais integrativo. Eu sempre sugiro fazer uma avaliação nutricional, avaliar esse cardápio da oferta e mais do que a mamada e mais do que reforçar a necessidade do aleitamento materno, é fazer uma boa substituição do aleitamento. O desmame talvez seja mais importante do que a própria mamada para a gente garantir que essa criança consiga comer todos os alimentos e todos os nutrientes importantes para o desenvolvimento biológico. Nada melhor do que conversar com um bom profissional nutricionista para te ajudar a fazer a papinha e não só isso, ajudar a introduzir e fazer essa substituição do leite materno pela refeição. Bom, então é isso. Me coloco aqui à disposição do meu consultório estúdio, por um lado um consultório de pediatria, por outro um estúdio de psicomotricidade e avaliações do desenvolvimento e do comportamento infantil.